pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, meu viver. Cantarei, contarei a sua obra, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluias, obrigado, Pai. Queridos, erga suas mãos, aleluias, continue prestando essa adoração ao Senhor, deixa que saia dos seus lábios um louvor àquele que é o Rei dos Reis. Obrigado, Pai, te adoramos, aleluias, obrigado, Senhor, te rendemos graças, Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Obrigado, Rei dos Reis, te adoramos, te louvamos. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz. Obrigado, Senhor, a ti rendemos graça. Obrigado, aleluias.
Oh, te adoramos sim, Senhor. Te adoramos, Rei dos Reis. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos. Obrigado, Senhor. Obrigado sim. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor conquistou para cada um de nós. Obrigado porque hoje temos vida plena no Senhor. Temos livre acesso. Não há mais o véu que nos separa. O véu foi rasgado através de Cristo Jesus, que morreu por cada um de nós. E por isso somos gratos ao nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite maravilhosa. Nós rendemos graças a Ti, Senhor. Obrigado. Que alegria é poder estar aqui na Tua presença. Nós nos alegramos, Pai, pela oportunidade que temos. Por aquilo que nós recebemos através de Cristo Jesus. Por isso nós nos alegramos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Aleluias. Boa noite. Obrigado, queridos. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Aleluia. Deus é bom, né? Tenho certeza que você sabe disso. Amém. Você pode dizer isso? Deus é bom? Aleluias. E por isso nós podemos nos alegrar. Amém. A gente está encerrando o mês com esse tema maravilhoso, alegria e paz, né? Faz parte aí também da nossa visão, faz parte aí, né, daquilo que nós temos como diretriz do nosso ministério. E aí nós continuaremos falando a respeito disso. E aí eu quero falar, né, que a fé se alegra. Amém? Queridos, existe uma relação entre alegria e fé, que a gente precisa ter consciência dela. Amém? É isso que eu quero falar nessa noite. E muitas das vezes falar de alegria, né, a gente pode talvez ter a tendência, né, de imaginar o que é alegria e pensar o que é alegria. E aí eu faço até essa pergunta nessa noite para você, né? Qual é a sua motivação para a alegria? Qual é a sua motivação para a alegria? Ou seja, quando vem a alegria até você, será que são através de coisas externas, né, que vai gerar em você alegria? É a partir daí que a alegria vai estar, que você se alegra quando acontece alguma coisa que é boa com você? E de fato, queridos, quando acontecem coisas boas, a gente se alegra, amém? Não é? É bom ter uma boa notícia, é bom a gente receber, né, algo que nos alegra. De fato, isso é bom, isso traz alegria. Quero até compartilhar com vocês, né? Na última semana eu recebi um convite que muito me alegrou, né? De fato, mexeu bastante comigo, me alegrou bastante, né? Nessas 2 semanas, e aí concretizou ontem. Eu fui convidado para dar aula uma das maiores universidades do país. Você pode se alegrar com isso? Aleluias! Eu fui convidado para dar uma aula na FMG e foi ontem, foi bênção demais, foi muito bom. De fato, eu me alegrei muito, né? Dar aula numa grande universidade, na escola de engenharia. Para mim foi uma alegria, uma honra muito grande. Foi uma bênção mesmo, viu? Mas será que é só assim, né? Só quando acontece coisas boas que a gente se alegra? E aí, pelo outro lado também, né, a gente pode se perguntar como é que a gente se comporta quando nada nos motiva, ou nada, né? Você não recebeu nenhuma notícia, pelo contrário, as coisas andam difíceis, né? Existem circunstâncias, situações, às vezes um diagnóstico. Qual que é o nosso comportamento diante dessas situações? É sobre isso que eu quero falar, né? Sobre a importância que tem a nossa alegria, de mantermos a nossa alegria. E é interessante que Mark Hanks fala algo muito interessante, que é: sua celebração é a demonstração da sua expectativa. Queridos, quando você celebra, quando você se alegra, você está mandando um recado. Amém?
Você está dizendo algo. Quando você se alegra, isso é uma demonstração da sua expectativa. Por isso, querido, a fé, ela vem sim acompanhada de alegria. Amém? Não adianta só crer se você não se alegra. Você precisa se alegrar. Mesmo antes de ver aquilo acontecer, mesmo antes, né, daquilo que você crê, mesmo antes de você ver acontecer, você já tem que se alegrar. Amém? Ou seja, a sua celebração realmente, querido, vai ser a demonstração da sua expectativa. Se você celebra, você demonstra que você de fato tem expectativa de receber aquilo. É assim que funciona, querido. Essa é a fé que nós precisamos ter, né? Ou seja, a sua celebração é o resultado do entendimento daquilo que Jesus já fez por você. Se você entende aquilo que Jesus fez por você, se você entende aquilo que a Bíblia diz que você é mais do que vencedor, então você celebra. Amém? Então você celebra aquilo que Cristo já fez por você. Então quando você celebra antes mesmo de ver acontecer aquilo que você deseja, aquilo que você está crendo, isso você está dando um recado, querido. Você está olhando, falando para o diabo, ó, aqui não. Porque eu creio naquele que já fez, naquele que é o maior, Cristo Jesus. E por isso eu sou mais do que vencedor. Amém? Essa precisa ser, então, a nossa posição diante das coisas. É interessante que Smith Wigglesworth diz, né? A gente até trava a língua para falar o nome dele. Ele diz que a fé ri diante das impossibilidades. Querido, qual é a sua impossibilidade? Talvez um diagnóstico? Então ria, faz um ha-ha. Talvez é um problema financeiro, então você pode rir, faz um ha-ha. Talvez para você isso pareça ser impossível, mas você pode sim fazer um ha-ha. Se alegra, querido. Ou seja, a sua fé ri diante das impossibilidades. Amém? Essa precisa ser a nossa postura. Essa precisa ser a nossa posição diante das situações, das circunstâncias. E aí o texto, né, base para isso está lá em Filipenses 4:4. Como é que a gente se alegra, né? Filipenses 4:4. Filipenses 4:4, olha o que diz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha o que Paulo está dizendo aqui para cada um de nós. Alegrai-vos aonde? Como? No Senhor. Existe sim um motivo da sua alegria. E não é pelas coisas que estão acontecendo. Não é se estão acontecendo coisas boas para você. Você pode em todo momento se alegrar no Senhor. É exatamente isso que Paulo está falando aqui. E às vezes isso pode talvez, né, trazer uma mais... Paulo é Paulo, né, escreveu mais da metade do Novo Testamento, né? Talvez com Paulo não acontecia nada, só coisa boa. Querido, Paulo, quando ele escreveu essa carta aqui, ele estava na prisão. Amém? E aí ele mandou um recado, né, para a igreja de Filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Digo mais uma vez, alegrai-vos. Essa precisa ser a nossa postura, queridos. Não importa aquilo que a gente está vivendo, não importa a situação, não importa o problema, não importa a circunstância que você está passando. É exatamente isso que precisa ser o nosso comportamento. A gente não pode simplesmente nos alegrar quando as coisas estão indo bem. Nós devemos nos alegrar sempre. Sempre. Aonde? Como? No Senhor. Ele é a nossa alegria. É nele que nós nos alegramos. Amém? Então Paulo aqui está demonstrando que existe uma postura.
Existe sim algo que nós devemos fazer para que de fato a gente possa vencer diante de situações e problemas. A alegria, a alegrar no Senhor. Amém? Essa precisa ser a nossa modo de viver. É assim que a gente precisa estar diante de situações, diante das dificuldades, né? Nós devemos nos alegrar. Porque, queridos, quando nós decidimos nos alegrar no Senhor, não importa a situação ou circunstância, você está dizendo para o diabo, aqui você já perdeu. Não adianta vir com suas mentiras. Eu me alegro no Senhor, porque eu sei que Ele é o meu Redentor, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele vai me tirar da situação que eu estou vivendo e vai conquistar tudo aquilo que eu preciso. Amém? Essa precisa ser a nossa motivação. É assim que a gente deve se comportar diante das situações. Mas muitas das vezes, né, então você de repente, né, pode vir com a narrativa, né? Não, mas como assim? A Bíblia também em Salmos diz, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É interessante esse texto, querido, que para o choro tem prazo. Qual que é o prazo? Uma noite. Agora, na alegria não tem. Todo tempo você pode andar em alegria, querido. A situação, o problema, ele pode vir. A tristeza, querido, não é que a tristeza não vai vir. Não é negar a tristeza, nós não estamos falando sobre isso aqui. Ela pode vir, ela pode acontecer, mas ela tem prazo. Ela precisa ter prazo na sua vida. A tristeza não pode ficar. Amém? As situações e circunstâncias não podem te dominar. Amém? Aleluia! Porque a alegria, querido, a alegria, é ela que precisa estar na sua vida. Amém? A felicidade, querido, ela tem um poder de afetar todo o seu corpo. Inclusive, a própria ciência fala sobre isso. Né? Tem até os doutores da alegria, né? São um grupo de pessoas, né, que vão nos hospitais, né, levar alegria mesmo, né? Faz piada, palhaços, porque a própria medicina comprova, né, que de fato se alegrar tem um poder sobre o seu corpo. Amém? Querido, você não precisa estar doente para se alegrar, não. Você pode se alegrar em todo tempo, que vai ser saúde para o seu corpo também. Amém? Você pode andar em alegria. Isso vai ser saúde para o seu corpo. A alegria formoseia, né, o seu rosto. Olha que alegria. Querido, quando você anda em alegria, as pessoas nem veem que você é feio. Olha que coisa boa. Então, você quer demonstrar beleza, querido? Anda sorrindo. Anda em alegria. Ninguém nem repara que você é feio. Brincadeira, né, gente? Só tem gente bonita aqui. Ninguém repara quem é feio. Estou falando de ninguém aqui. Amém? Aleluias. Então se alegre no Senhor. Amém. Aleluia. Querido, e a alegria é algo que precisa estar na sua vida e contagiar as outras pessoas. Você precisa decidir acordar de manhã e falar assim, eu vou me alegrar no Senhor. Você vai e toma a sua pílula de alegria e sai. Querido, tem certeza que as pessoas vão olhar para você, às vezes aqueles que conhecem aquilo que você está passando, vai virar para você, uai, o que aconteceu? O que você tomou? Que é isso aí que você tomou? Aí você vai falar, já tomei meu remedinho hoje pela manhã. E aí você, inclusive, já coloca a palavra sobre... já prega a palavra para a pessoa. Alegria é remédio. Amém? E eu não estou brincando, não. Vamos pegar um texto que fala isso. Deixa eu achar o texto aqui. Eu anotei ele. Aleluias. Ih, perdi o texto aqui. Ele está aqui, peraí. Daqui a pouco a gente acha. Provérbios 17, 22. Vamos lá comigo. Provérbios.
Provérbios 17, versículo 22. Olha o que diz, Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. É a Bíblia que está falando, queridos, não é eu não. Você pode tomar seu remédio todo dia de manhã. Aleluias. A alegria é o bom remédio. A tristeza, queridos, só vai trazer doenças, só vai trazer problema. Não ande triste pelas situações e circunstâncias. Se alegre no Senhor. Em todo o tempo, se alegre no Senhor. Aleluias. E é interessante, queridos, que é importante a gente entender que alegria faz parte da cultura do céu. Amém? Faz parte da cultura do reino. Vamos abrir comigo lá em Romanos 14, 17, um texto que a gente conhece bem. Romanos. Aleluias. Romanos 14, 17, você está lá comigo? Amém? Eita, é para esperar mais um pouquinho ou está todo mundo lá? Amém? Aleluias. Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amados, quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui, né, Paulo demonstrando o que é uma cultura do reino. Ele traz aqui o conceito de cultura do reino. O que é uma cultura? Né? Cultura é linguagem, é uma forma de viver, né? É algo que te identifica. Né? Hoje em dia tem inúmeras culturas, né? Forma, né, que as pessoas conseguem se identificar. Isso é uma cultura. Você é inserido num ambiente e as pessoas observando a você, eles conseguem identificar, essa pessoa aqui pertence a essa cultura. E no reino existe uma cultura. Amém? É exatamente isso que o texto está demonstrando para a gente. O texto diz que justiça, e aí se a gente vai lá em Romanos, no capítulo 5, verso 17, diz que aqueles que receberam da justiça reinarão em vida. Ou seja, isso faz parte do reino de Deus, reinar em vida. Por quê? Porque Cristo conquistou para nós. Aquilo que Cristo fez na cruz, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E isso faz com que hoje nós possamos reinar em vida. Amém? Podemos ter uma vida boa, isso faz parte do reino. Vida boa faz parte de você, querido. Faz parte da sua vida, como filho de Deus. É assim que nós devemos viver, uma vida boa. Amém? Faz parte dessa cultura do reino. As pessoas precisam olhar para nós e ver, eles têm uma vida boa. É assim mesmo que você vive. Amém? Nós reinaremos em vida. Amém? Eu não consigo imaginar alguém que está reinando em vida e está passando miséria, problema, situação. Problema a gente pode ter sim, as coisas vão ver. Podem vir em situações, mas elas não vão ficar. Porque nós sabemos aquele que nós cremos. Amém? Aquele que, de fato, pode resolver qualquer situação nas nossas vidas. Mas também é paz. Amém? Aleluias. A paz que excede todo entendimento. Ela precisa estar presente na sua vida. Faz parte da cultura do reino. Mas também a alegria. Aleluias. Querido, não faz sentido nós, como crente, andar por aí cabisbaixo, triste da vida, chutando latinha na rua. Não faz parte da cultura do reino que Paulo aqui está falando que nós devemos viver. Amém? Esse é o reino de Deus. Aleluia, justiça, paz e alegria. Então aqueles que entendem essa verdade andam em alegria. Nós precisamos andar em alegria.
Aleluias! Esse é o reino que nós pertencemos. Então você pode se alegrar, queridos. A alegria é a demonstração daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. O triunfo de Cristo na cruz pode ser demonstrado através da sua alegria. Aleluias! Quando você se alegra, querido, você está dizendo para o diabo: Jesus já venceu na cruz, você não tem vez, amém? Aleluias! Ou seja, a sua alegria é sim a demonstração do triunfo de Cristo. Olha só, querido, veja só como as pessoas precisam olhar para você e ver, né, essa cultura presente. Aleluia! As pessoas precisam olhar para você e ver a alegria presente na sua vida. Porque ela sim demonstra aquilo que Cristo conquistou, aquilo que Cristo triunfou por cada um de nós. Aleluias, aleluias. Tem um texto bem interessante, está lá em Salmo 119. Vamos abrir lá, por favor. Salmo 119. Salmo 119, no verso 162. Olha o que diz, Salmo 119, 162. Regozijo-me com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Ou pode ser também, tem versões que diz, me alegro com as suas promessas. Querido, você pode se alegrar com as grandes promessas de Deus para a sua vida. Com alguém que se tornou milionário da noite para o dia. É isso que o salmista está dizendo, querido. Eu me alegro como alguém que encontrou uma grande riqueza, um grande despojo. Aleluias! Me alegro em quê? Na sua palavra e nas suas promessas. Aquilo que Deus fez através de Cristo Jesus, Ele prometeu para cada um de nós. E essas promessas estão presentes nas nossas vidas. E por isso você pode se alegrar, querido. Você pode fazer um ha-ha. Se alegre no Senhor, amém? Aleluias. E aí isso vai ligar com o texto de 2 Coríntios 4:13. Amém? Aleluias. 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 13. Segundo Coríntios, no capítulo 4, verso 13. Oh, aleluias. Olha o que diz. Temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito, crie, por isso falei. Aqui Paulo está demonstrando para nós, né, como é a fé. Como a fé age. Eu creio e por isso eu falo. Eu creio e falo. Ou seja, a nossa fé, ela é resultado de dois elementos. Crer e falar. A nossa fé é resultado de crer e falar. Muito simples, né? Crer e falar. Então não adianta eu falar as promessas de Deus se eu não estou crendo. Amém? Mas não adianta também eu conhecer as promessas e saber aquilo que está escrito, se eu também não falo. Ou seja, a fé precisa, para ela agir, ela precisa dos dois elementos. Nós precisamos de crer e falar. Amém? Às vezes, querido, muitas das vezes falar as promessas de Deus, as pessoas até falam. E aí ficam repetindo, eu sou mais do que vencedor. Aleluias, né? Mas não adianta só falar. Você também precisa de crer. E para que você creia, querido, a palavra de Deus também mostra lá em Tiago que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras é morta.
Então como é que eu posso falar que eu estou crendo se nada muda na minha vida, se eu continuo mantendo minha cabeça baixa, se eu continuo mantendo a tristeza no meu rosto, querido? Não faz sentido. Amém? Se você crê, você se alegra. Quando você se alegra, você está demonstrando a sua fé. Amém? A sua alegria é uma demonstração, sim, daquilo que você espera. Quando você se alegra, você demonstra. É uma ação. Aí já fica uma dica. A alegria, ela é, sim, uma ação correspondente para a sua fé. Amém? Então você quer, sim, demonstrar que você, de fato, crê naquilo que você deseja? Se alegre. Se alegre mesmo antes de receber. Aleluias! Essa precisa ser a nossa posição. Aleluias! Fé e alegria. Ou seja, a alegria, ela precisa estar, é um ingrediente necessário para que a sua fé seja operante. A alegria é necessário para que a sua fé venha entrar em operação, querido. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está trazendo para nós, citando algo que Davi já havia dito lá em Salmos. Eu criei, por isso falei. Não dá para crer, querido, sem mudar nada na sua vida, mantendo a cabeça baixa. É necessário que a gente se alegre, é necessário ter alegria. Aleluias, presente na sua vida. Amém? Tiago, vamos lá em Tiago 1:2. O apóstolo Tiago vai reforçar também isso. Aleluia. Tiago 1:2, olha o que diz. Meus irmãos, considerai motivo de alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência ou perseverança em algumas versões. Aqui Tiago exatamente está mostrando isso para nós, querido. Ou seja, a alegria é aquilo que você vai demonstrar a sua fé. Mesmo passando situações, problemas e circunstâncias, mesmo passando por dificuldades, querido, a alegria precisa estar presente na sua vida. Que a alegria seja a demonstração da fé, daquilo que você está vivendo. Ou seja, eu estou passando sim por dificuldade, mas não é isso que vai me abater. Eu vou permanecer em alegria, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele já livrou de todas as situações, eu sei que Ele já me fez prosperar diante de qualquer problema financeiro, eu sei que Ele já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Aleluias! Essa é a realidade que Cristo conquistou para mim e para você, e essa precisa ser a nossa posição diante das situações, diante das circunstâncias, diante dos problemas. Por isso, queridos, é necessário, para que a nossa fé seja operante, a gente então colocar alegria. Amém? Aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Então nunca permita, querido, que a tristeza roube aquilo que Jesus já conquistou para você. Não deixe que a tristeza venha roubar aquilo que Cristo já fez por você. E aí, tudo isso que eu estou dizendo, querido, não é, o entendimento nosso não é aquilo que eu faço, é aquilo que Jesus já fez por mim. Ou seja, a minha parte é crer e receber. Amém? E se alegrar. Oh, aleluias! Essa é a minha parte na história. Que quem faz é Deus. Quem faz é Ele. Amém? E é interessante quando a gente pega na palavra, quando a gente vê Jesus ensinando, a gente não vê Jesus ensinando sobre aquilo que Deus faz, sobre aquilo que Deus pode fazer. Não.
Quando a gente vê Jesus ensinando, ele ensina, ele não fala a respeito daquilo que Deus pode fazer, mas sim ele fala a respeito de como nós devemos nos comportar para receber. É assim que Jesus nos ensina. E a gente vê um exemplo bem claro disso, né? Jairo foi, né? Vou só citar o texto, mas Jairo estava com sua filha muito doente, e aí ele procurou a Jesus, e aí Jesus no caminho, né, com Jairo, para ir orar pela filha de Jairo. No caminho Jesus para, né, e aí a gente conhece, tem ali a história da mulher do fluxo de sangue, e aí depois daquela interrupção, algumas pessoas chegam até Jairo e falam, olha, não incomode mais o mestre, a sua filha já é morta. Naquele mesmo momento, o que Jesus falou para Jairo? Jairo, não tema, simplesmente creia. Essa precisa ser a postura, queridos, nossa. Nós precisamos então a nossa questão muitas das vezes não é entender aquilo como Deus vai fazer, como Deus vai resolver a minha situação. Nós precisamos simplesmente estar prontos a receber. Aonde que nós precisamos trabalhar na nossa vida diária, na nossa vida de fé? Em como receber. Aleluias. E a alegria faz parte disso. Amém? A alegria é o elemento que você precisa adicionar na sua fé para que você possa receber aquilo que você crê. Então se alegre, querido. Não ande triste por nenhuma situação. Não permita aí que a tristeza venha a roubar isso de você. E queridos, olha, não adianta você tentar fugir e falar assim, não, mas como assim alegria? Eu só tenho problema, não tem como me alegrar. Não, você que já aceitou Jesus, você já tem em você a alegria. Vamos ver isso? Vamos lá em Gálatas no capítulo 5. Vou começar no primeiro verso, Gálatas 5:1. Olha só o que está dizendo. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou completamente, e não volteis a submeter-vos ao jugo de servidão que tinhas abandonado. O texto aqui está falando que a gente não pode ficar preso. Querida, a tristeza vai te prender. O medo vai te prender. Não fique mais sobre esse jugo. Vai um pouquinho mais adiante no verso 16. Digo, porém, andai habitualmente no Santo Espírito, e não cumprireis as concupiscências ou os desejos da carne, que é a natureza humana. O que o texto aqui está dizendo? Que a gente não pode andar mais segundo a nossa carne. E, querida, a tristeza vai tender a você a andar na carne. Se você der lugar à tristeza, né? Se der lugar à sofrência, você vai permanecer lá, porque é obra da carne. Mas o que seriam as obras do Espírito? Aonde a gente precisa, como a gente deve andar então? Está lá no verso 22, ó. Olha o que diz no verso 22. Mas o fruto do Espírito, ou as obras do Espírito é amor e alegria. Alegria é um dos frutos do Espírito. O que são os frutos do Espírito, querido? Todo aquele que recebeu a Jesus como seu Salvador, ele tem já dentro de si o Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo habita em você, você já tem na sua vida presente os frutos do Espírito. Qual que é o meu papel então? Eu preciso então demonstrar esses frutos. Esses frutos precisam ser demonstrados. Ou seja, a presença do Espírito Santo na sua vida você já recebeu alegria. Então nós não temos por que andar em tristeza, querido. Nós não podemos, amém? Nós devemos em todo tempo nos alegrar no Senhor, amém? Essa precisa ser a nossa postura, essa precisa ser a nossa posição diante das situações, porque você já tem uma medida de alegria dentro de você,
que é dada pelo Espírito Santo. Aleluias. A própria palavra diz que nós devemos nos encher, enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Aleluias. Ou seja, o Espírito Santo habitando em nós, existe alegria. Aleluias. A alegria dentro de você. A alegria está dentro de você. Você pode se alegrar. Não olhe para o seu problema, não olhe pelo relatório que foi dado. Você pode se alegrar, porque é nele que nós temos a vitória. Aleluias. Aleluias. O medo, querido, vai então impedir a sua alegria. Olha só o que diz lá em Salmo 27. Oh, aleluias. Salmo 27. A partir do primeiro verso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, e no seu recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Ele elevar-me-á sobre a sua rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo ou sacrifício de alegria, e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Aleluia! Olha o que o salmista está dizendo aqui, querido. Olha, existem sim situações que podem estar nos rodeando, pode ter circunstância à nossa volta, mas eu não temerei, porque eu sei que o meu Senhor me livrará de todas elas. E o salmista então ele diz, eu quero habitar na presença do Senhor. Se a gente pegar outro salmo, Salmo 16:11 diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Querido, então se está faltando alegria para a sua vida, esteja na presença de Deus. Aleluia! Ou o Espírito Santo que habita em você, nele já há alegria. Aleluia! Não falta nada para você. Nós já somos completos. Deus nos fez completa em Cristo Jesus. Não nos falta nada. A alegria não é algo que vem de fora, querido. Ele está dentro de você. Está no seu espírito. É o Espírito de Deus falando ao seu espírito humano. Haha, já deu certo. Não vai faltar. Aleluias, a cura que você precisa já está disponível para você. Aleluias. Essa é a verdade da palavra. É exatamente isso que o salmista aqui está dizendo. E ele diz, eu decido me alegrar. Eu vou oferecer um sacrifício, o meu riso. Eu vou oferecer alegria como sacrifício. Ou seja, a alegria é a resposta que você dá aos seus problemas, querido. A alegria é sim a resposta que você dá diante das situações e diante dos problemas. É exatamente isso que o salmista está dizendo aqui. Tem problema para tudo que é lado, estão me cercando, mas eu não vou temer a nada. E pelo contrário, eu decido me alegrar. Aleluia! Porque o meu Redentor vive. Aleluias! Aleluias! Essa é a nossa postura. Essa é a nossa posição diante das situações. Aleluias! Aleluias! E é interessante, queridos, que lá no texto de Isaías 54 diz que certamente ele levou sobre si. Vocês sabiam que esse levou, o termo no hebraico é o nasa? É nasa.
NASA, igual da NASA. Não tem relação não, tá, gente? Foi só uma coincidência. Mas a palavra realmente é NASA. E sabe qual que é o significado? Ele certamente levou sobre si alguém que arranca de você e leva para o alto de um lugar que você não pode mais alcançar. É isso que Jesus fez. É isso que ele fez por você. Certamente ele já levou. Ou seja, não importa o que seja. Se é um problema financeiro, se é um problema de saúde, queridos, ele já levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Talvez não é uma enfermidade, querido, é uma dor. Qual dor? Talvez é uma dificuldade, é uma dor financeira, é um problema sentimental. Ele já levou. Então se alegre. Se alegre, querido, se alegre. Se alegre no Senhor, porque ele já levou. O texto diz, certamente ele levou. Aleluias, aleluias. Essa precisa ser a nossa postura, queridos. Então não permita que os desafios roubem a sua alegria. Eu gosto muito, né, do texto lá que está em Joel 2:23. Olha só o que diz, Joel 2:23. Olha o que diz, alegrai-vos, pois, filho de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Querido, ou seja, a sua fé é a demonstração daquilo que você espera. Se alegre, se alegre, misture a sua fé à sua alegria. Aleluias, é isso que o profeta está dizendo. Alegrai-vos, alegrai-vos, porque ele vos dará a chuva, ele vos dará a sua promessa. Então, qual é a minha postura, então, diante daquilo que eu desejo, daquilo que eu creio? Eu preciso me alegrar. Aleluias, a fé se alegra, querido, a fé se alegra para receber algo de Deus. Então, alegre-se, se alegre, creia que você já recebeu. Aleluias, aleluias, aleluias. É interessante que Neemias traz algo muito importante para a gente, um texto que a gente cita muito, né, que está lá em Neemias 8:10, não precisa abrir, vou só citar, a gente já está, né, com o tempo avançado, que diz, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a sua força, querido. E é interessante que o profeta Neemias, ele traz aí algo muito importante, né? Ele traz algo a respeito daquilo que Cristo iria fazer por nós, a redenção que Cristo ia resgatar para cada um de nós. E é interessante que ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente for lá no texto de Isaías 53:10, ele diz o seguinte, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Quem é a alegria do Senhor? O próprio Jesus Cristo. Porque Deus se alegrou na decisão de Jesus, por ele ter decidido morrer por cada um de nós. Ou seja, o texto de Isaías aqui está exatamente demonstrando isso. Deus se alegrou em moê-lo. Por quê? Porque ele seria a nossa alegria, ele seria a nossa força. A morte de Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz, por cada um de nós, nos redimiu do inferno e também nos redimiu de todo o mal, da doença, nos redimiu da miséria, de tudo aquilo que nos afligia. Ou seja, é nele, é a nossa força. Jesus é a nossa força. Amém? Aleluias, aleluias. O louvor pode vir. Queridos, é fundamental a gente entender que a nossa fé, para que a nossa fé de fato seja operante,
é necessário que a gente entenda e a gente entenda como nós devemos nos comportar diante das situações. Por isso, querido, que não há espaço para problemas, situações, circunstâncias que pode vir você permanecer em tristeza. Sim, elas podem, muitas das vezes, trazer algum dano e pode, de alguma maneira, né, te abater. Mas, querido, é necessário que a gente entenda, nós não podemos permanecer nessa situação. Nós não podemos permanecer daquela maneira. Nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos entender que é em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia, Ele é o nosso Redentor. Nele nós temos a esperança daquilo que... Jesus Cristo é a esperança da glória. Aleluias. É nele que nós devemos confiar. Querido, então quando nós entendemos isso, quando a gente se porta dessa maneira, querido, não há nada que nos pare. Aleluia. De fato a gente entende como é ter uma fé operante. Sim, quando você se comporta dessa maneira, não importando aquilo que você está vivendo, mas decidindo se alegrar, mesmo antes das situações, mesmo antes de ver o seu milagre acontecer. A Bíblia conta a história, né? Ele é o nosso pai da fé, Abraão. E é interessante, né, quando Deus falou da promessa que ele tinha, que em Abraão ele seria pai de multidões. Sara riu. Mas ela não riu porque ela creu. Pelo contrário, ela riu porque ela não creu. Porque ela pensou, como pode eu nessa idade, meu velho nessa idade, ter algum prazer e a gente ter algum filho? Mas em algum momento, a palavra de Deus também nos mostra que Abraão não esmoreceu. Pelo contrário, não levou em conta o seu corpo mortal. Pelo contrário, dando glória a Deus, ele decidiu crer. Querido, eu não consigo imaginar alguém que possa dar glória a Deus se ele não está em alegria. Eu não tenho como falar e ver esse texto e falar, não, Abraão, não. Se ele estava dando glória a Deus é porque ele se alegrou, mesmo antes do milagre acontecer. E em algum momento Sara também, ela mudou a postura dela. E é interessante que o texto depois, deixa eu achar ele aqui, em Gênesis 21:6, olha só o que diz. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquilo que ouvi isso, vai rir-se juntamente comigo. E esse foi exatamente o nome que eles deram para o filho. Isaac, que significa riso, alegria. Querido, então você também pode se alegrar. Você também pode se alegrar diante das situações, diante das circunstâncias. Aleluias. Dê um riso diante das impossibilidades. Amém. Creia. Aleluias. Vamos ficar de pé. Obrigado, Pai. Aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Obrigado, Pai. Aleluias. Obrigado. Sempre amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei.
Se alegre, querido. Se alegre. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com a sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Glória ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com a sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire os pés do chão. Aleluia. Glória a Deus. Tire o pé do chão. Dá um glória a Deus. Dá glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, eu creio em nome de Jesus. Cada um dos meus irmãos andando em alegria. Pai, obrigado, Senhor, pela consciência que cada um tem a respeito daquilo que Jesus já fez por ele. Pai, obrigado, Senhor, que não mais tristeza irá abater cada um dos meus irmãos. Pai, obrigado, Senhor, porque eu creio que a consciência de Cristo na vida deles não vai permitir que o medo venha sobre eles, impedir de receberem aquilo que já foi conquistado para cada um. Obrigado, Senhor, por essa consciência cada vez mais sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Alegria sobre cada um, Pai. Obrigado, Pai, cada um andando em alegria, Pai, em nome de Jesus. A alegria do Senhor contagiando, Pai, aqueles que nos cercam, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, realmente em mudança de postura, entendendo, Pai, que nós podemos receber tudo aquilo que Jesus já fez por nós, quando nós nos alegramos, em nome de Jesus. Amém.